Depois de procurar por praticamente toda a Califórnia, os designers de produção acabaram achando um hotel, mas ele não estava disponível durante o período de gravação. Então eles construíram um set inspirado nesse hotel, que acabou sendo um dos maiores sets já construídos até hoje. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Backstage, queridos apaixonados por séries. Eu sou Felipe Salomão e antes da gente começar a falar sobre a nossa próxima série, eu já vou fazer aquele nosso famoso momento biscoito em que eu peço para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho e deixarem aqui embaixo aquele like. Assim vocês ajudam muito na divulgação do canal. E hoje a gente vai falar sobre Ratched, que foi recentemente lançada pela Netflix e é mais uma produção com a assinatura do Ryan Murphy para a plataforma. A série conta a história da enfermeira Mildred Ratched e a sua chegada em um hospital psiquiátrico onde estão sendo feitos experimentos pioneiros de lobotomia. Ela se apresenta como uma enfermeira extremamente competente e com o passar dos episódios a gente vai conhecendo os reais motivos que a levaram a buscar o trabalho nesse hospital. A série estreou em setembro passado e já tem 2 temporadas garantidas pela Netflix. A ideia do Ryan Murphy é fazer 4 temporadas e a 4ª temporada vai chegar até a história do filme Um Estranho no Ninho de 1975, estrelado pelo Jack Nicholson e onde a Mildred Ratched é interpretada pela Louise Fletcher, que por esse trabalho ganhou um Oscar de melhor atriz. Tanto a série quanto o filme são baseados num livro do Ken Kesey lançado em 1962 e que também é chamado Um Estranho no Ninho. O autor se baseou na época em que ele próprio trabalhava num hospital psiquiátrico na Califórnia. E apesar da personagem Ratched ser ficcional, ela é inspirada numa enfermeira real com quem o próprio autor trabalhou e que ele descreve como uma tirana fria e sem coração. Em setembro de 2017, a Netflix divulgou que ela tinha encomendado 2 temporadas da série, depois de um quem dá mais entre ela, a Apple Plus e a plataforma Hulu, todos interessados em produzir a série. Ela foi criada pelo Ivan Romansky, que foi o roteirista do primeiro episódio, que ele escreveu durante a época em que ele ainda era universitário. Esse roteiro foi cair nas mãos do Ryan Murphy, que ficou 1 ano até conseguir os direitos autorais sobre a personagem Ratched, que na época estava nas mãos do Michael Douglas, cujo pai, o Kirk Douglas, foi um dos produtores do filme de 1975. Além de ser o showrunner, o Ryan Murphy também dirige o primeiro episódio e para o papel da personagem principal, ele chamou uma amigona dele de longa data, a Sarah Paulson. A Sarah Paulson já tinha trabalhado com o Ryan Murphy em várias temporadas do American Horror Story e também na primeira temporada do American Crime Story, O Povo contra O.J. Simpson, série sobre a qual a gente já falou aqui no Backstage. Apesar da história de Ratched se passar antes da história de Um Estranho no Ninho, a Sarah Paulson é na vida real 4 anos mais velha do que a Louise Fletcher era na época em que ela gravou o filme. E como produtora executiva, a Sarah Paulson chamou uma amigona dela, a Cynthia Nixon, para interpretar a Briggs. Em uma cena em que elas atuam juntas, a Sarah Paulson teve um probleminha técnico, mas sobre isso a gente vai falar um pouquinho mais pra frente ainda nesse vídeo. Antes a gente vai falar de uma atriz que, apesar de ter uma carreira consolidada nos cinemas, ela apareceu muito pouco até aqui nas telinhas. Eu tô falando da Sharon Stone. O Ryan Murphy revelou que ele queria tanto que a atriz participasse da série que ele já escreveu o personagem Lenore Osgood pensando na atriz. Ela estava um pouco hesitante no começo e ela só foi convencida quando o showrunner falou para ela que o personagem mataria, mutilaria e esfaquearia. E no final das contas ela participou tanto da construção do personagem que ela acabou emprestando as próprias roupas, os óculos e as joias para os figurinistas. Os designers de figurino combinaram as roupas que a atriz utiliza com a do macaquinho que a acompanha na série. Esse macaquinho, inclusive, é o mesmo que está no filme Piratas do Caribe. No começo ela não gostou muito da ideia de contracenar com um macaquinho no ombro, mas no final das contas ela chegou a elogiar a atuação do animalzinho. As cores desses figurinos e dos demais utilizados na série têm toda uma simbologia.
O amarelo simboliza a mentira, o azul a neutralidade, o vermelho a maldade, o branco a pureza e o verde a honestidade. E a mudança da matiz de cores de determinadas cenas representa a mudança na postura das personagens. E aparentemente a escolha das cores foi um processo crítico para Ryan Murphy. Ele ficou mais de um mês para escolher entre diversos tons de verde aquele perfeito que seria usado para o uniforme da Ratchet. Os figurinistas pesquisaram fotos de enfermeiras da época para ver como que os uniformes eram, mas o Ryan Murphy não queria algo branco convencional como usado no filme Um Estranho no Ninho. Ele queria que a paleta de cores não só dos figurinos, mas também da série toda, trouxesse referências das cores fortes que eram utilizadas nos filmes da época em que a história de Ratchet se passa, como por exemplo nos filmes do Hitchcock. As cortinas verdes do hotel onde a Ratchet fica hospedada, por exemplo, foram inspiradas no filme Um Corpo que Cai. O nível de detalhe foi tanto que eles testaram vários tons de verde e vários tipos de iluminação para que ficasse o mais parecido possível com a cortina verde do cenário desse filme. Enquanto que esse cenário foi feito em um set de filmagem, a parte externa desse hotel foi filmada em uma locação que também foi inspiração para os designers de produção. O lugar é chamado Lucia Lodge e fica na Califórnia. Essa locação lembrou os designers de produção da cena de Psicose, em que a personagem dirige em direção ao hotel no meio do nada, e com isso em mente, eles souberam que tinham que usar esse hotel como cenário da série. Já para cenas internas do hospital psiquiátrico, o Ryan Murphy queria um lugar glamouroso, longe dos clichês desse tipo de lugar que geralmente é escuro e mal assombrado. Ele queria algo como um hotel transformado em um hospital psiquiátrico, em que os personagens seriam mais como hóspedes do que como doentes. Para isso, os designers de produção percorreram toda a Califórnia e eles acabaram encontrando um hotel, só que ele não estava disponível durante o período das filmagens. Então eles construíram um set tendo como inspiração esse hotel e ele se tornou um dos maiores construídos até hoje. Ele foi feito sob medida e os designers poderiam melhor adaptá-lo para cada cena. Enquanto isso, a parte externa do hospital já tinha feito parte da cultura pop mesmo antes de ser usado em Ratchet. Ele foi filmado num lugar conhecido como Rancho King Gillette, em Calabasas, também na Califórnia, e ele já tinha sido usado como cenário para o clipe da Katy Perry, Never Really Over. Já as cenas do subterrâneo desse hospital foram feitas em uma fábrica de chocolates desativada em Los Angeles. Eles construíram celas e instalaram paredes. E esse subsolo também já tinha sido usado em um outro clipe, o Bad Blood da Taylor Swift. Dá até para reconhecer o teto. E teve uma coincidência bem estranha nessa fábrica. É que no terceiro andar dela funcionava um consultório médico e o médico que trabalhava lá, ele usava a hidroterapia, que é uma terapia mostrada em Ratchet e que também funciona como uma forma de tortura. Os designers de produção foram até essa sala e descobriram que lá ainda tinha cabines e banheiras utilizadas para hidroterapia. E apesar da série não ter sido filmada lá, ela foi usada como referência para a construção do set onde essas cenas foram realmente filmadas. E por fim, a locação onde a Ratchet e a Briggs comem ostras foi filmada em um restaurante de verdade chamado Cannery Row e que fica em Monterey. Nessa cena, a produção teve que dar uma adaptada no menu. Como a Sarah Paulson não come ostras, os produtores substituíram por fatias de cogumelo. A atriz disse que as duas filmaram a cena no restaurante o dia inteiro e que ela não entendia como a Cynthia Nixon conseguia ficar comendo as ostras durante toda a gravação. Além de se inspirar em cenários e locações dos filmes do Hitchcock, Ratchet também tira parte de trilhas sonoras dos filmes desse criador. A série tem partes das trilhas de Um Corpo que Cai, Intriga Internacional e também de Psicose. E talvez por ter se inspirado mais no visual não tão realista do Hitchcock e menos no realismo de Um Estranho no Ninho, parte dos fãs do filme e dos críticos torceu o nariz para a forma como a Ratchet é retratada na série. Apesar disso, a Netflix divulgou que 4 semanas depois que a série foi lançada, ela já tinha mais de 48 milhões de espectadores. No Rotten Tomatoes, ela está com uma nota de 62% e no Metacritic de 50%.
Pessoal, se vocês gostam de um bom suspense ao melhor estilo Hitchcock, Ratched é uma ótima opção disponível na Netflix. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem, comentem e eu encontro vocês no próximo episódio do Backstage. Um abraço!